Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, aonde você encontra a equipe pastoral estudando o texto que a gente prega aos domingos na nossa série É Só Isso Mesmo? Isso Muda Tudo? Não. É só isso mesmo, Decepcionados com o Paraíso. É uma mistura do passado com o presente. É uma mistura com passado e presente. E a gente está aqui, a gente sempre fala isso, vale a pena sempre para você que está chegando, pensar o seguinte: aqui é os bastidores do que a gente faz na pregação. Então aqui segue uma ordem de cada um trazer o que já estudou ao longo da sua vida, do seminário. A gente traz aqui um pouco do texto, perspectivas diferentes, isso é saudável. E depois, quem for expor a palavra vai trazer de uma forma onde corta as arestas, e ali a gente tenta fazer de uma forma mais pastoral possível na hora de expor. Eu vou apresentar a banca aqui. Tudo bem, Zé? Tudo tranquilo. O texto de hoje tem alguém tem alguma sugestão para pergunta para a gente fazer essa abertura? Fontana, você está com a gente, já foi Fontana? Enganado, né? Eu tô respondendo perguntas. Você já foi enganada? Você já foi enganado? No já. dia que eu entrei, aquele, tô brincando, né? Quando eu cheguei Você já nessa tomou igreja. um golpe? Já tomou golpe? Assim, golpe ou do celular? Ou Não golpe? de karatê. Eu Não acho vale- que não. Deixa eu pensar. Não sei. Acho que não. Não? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Já tomou algum golpe? já, com certeza. Não tô lembrando agora aqui. O golpe é tão perfeito que você ainda não sabe, mas você sabe. Você não sabe. Ah, cara. Mas já. Um Quer golpe. ver só? Um golpe não, mas eu me senti super enganado. Recentemente, eu tive que trocar os 2 pneus Do seu carro? de trás ou da frente do meu carro. Não lembro agora. Tem um que sempre você tem que trocar primeiro, que é o que gasta Você sabe logo. que isso é irrelevante para a história, mas conta. Tudo bem. Não é mesmo. E aí eu lembro que falei, poxa, já sei que eu vou morrer numa grana. Aí fiz uma pesquisa de alguns lugares e achei um super baratinho. Super barato. E aí eu fui lá presencialmente para ver qual era o pneu e tal, até porque tinha o golpe que... te pega na sua ganância. Aí o balanceamento deve ser 3 vezes o valor. Foi exatamente. Eu saí de lá, ela falou assim, você volta daqui a 2 horinhas e meia e tal. Eu saí de lá com um valor. Ela começou a me ligar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu, uma pessoa... A partir do momento que tá lá, Simples como uma tá em sequestro. Seu carro foi sequestrado. você fica meio que eu só na te mão devolvo das se você balancear, alinhar. Aí, enfim, eu paguei o valor mais caro do que do lado da todas tua as casa. pesquisas que eu fiz. E aí você fica com aquela sensação, né? Poxa. Olha, eu só sabia que você tava tomando um golpe porque eu já tomei esse golpe. É muito comum. Você não sabe que vai precisar mais. Eles tiram isso e é óbvio. Não tem como trocar o pneu sem balancear e várias vezes alinhar. Tudo bem, Pet? E aí, beleza? Já foi enganado também? Já fui no Mercado Municipal de São Paulo. Nunca foram? Sofreram o golpe do Mercadão? Comprar fruta lá. Comprar cara. fruta. Nossa, começo de namoro, eu vou com a Fê lá passear. E aí a gente vai experimentando. Começa a dar várias frutas pra Não, tudo de você. graça, eles vão, cara, Não, mas é um experimenta absurdo essa aqui é do Pará, não sei do que. E a gente experimentou uma pitaia, muito gostosa. Ele, não, vamos levar 2. Colocou Pitaia é caro pra caramba. R$100, 2 Mentira! pitaias. Mentira! E eu com a minha nova namorada lá, vou pagar, lógico, R$100 aqui, tranquilo, 2 pitaias, metade É um do meu momento salário. de vulnerabilidade, né? O começo de um namoro é... Então, Cara, esse que golpe pitaia foi de inesquecível. ouro. Isso que dá Mas namorar, isso, cara. gente. Cara, suspeite de qualquer um que te dê amostra grátis, viu? Que vai vir. E no momento que você tá, né, vulnerável, né? Começo de namoro, totalmente. emocionalmente, né, fragilizado e tudo mais. Leve sua namorada no Habib's, o Habib's não dá golpe em ninguém. Tudo bem, Fontana? O Habib's é um golpe. É maravilhoso. Cara, não faz. Cuidado que a gente tem patrocinadores. O Habib's é maravilhoso. O golpe, né, Renato? Amo está- quibinho de Gente, creme. aqui tem comando, por favor. Tudo bem, Fontana? Tudo bom você? Você já foi enganada?
Você já esteve presente algumas vezes. Por você, provavelmente, né? Não me exponha. Não me Não foi isso exponha. que eu disse, não foi isso que eu disse. A gente já foi enganado junto. A gente já inclusive. foi enganado Já junto. falaram pra gente que a gente ia poder entrar numa celebração de festa Nossa, de aniversário da IPB e a gente não conseguiu. Não fala isso. Fala Caramba, você. mas vocês, Conte as suas coisas. mas vocês queriam isso? Não. A gente, foi o golpe mais feliz que a gente tomou. Caramba, velho. A gente tentou. Na época a gente, entre aspas, tava como funcionário. Ah, Vocês têm que ir entendi. nessa celebração. A gente chegou lá, não podia entrar, a gente saiu. Tá bom, tentamos. E o legal é que a gente viu gente de caravana que veio do interior de São Paulo brigando pra entrar. E a gente Muito assim, bravo, faz muito sentido bravo. nenhum brigar, gente. Vambora. Vamos aqui, Casa do Saulo, aqui perto. Vambora. E a gente foi embora. Entre tomar a negativa na porta de entrada e sair pra ir embora buscar o carro, a gente atravessou um pátio longo, com estacionamento, com caravana, ônibus. E, cara, a gente tava indo embora muito feliz. E as pessoas do lado de fora do evento, bravas porque não conseguiu entrar, e algumas delas bravas com a gente porque a gente tava indo embora feliz. Muito feliz. Te ria, celebrando. Mas já tomei vários golpes. Esse daí não foi, mas já tomei vários golpes, sim. Claro que já. E você, mano? Eu? Tirando lá o Golpe? do pneu. Já, mas não convém, não. Não sei. Vai ser xenofóbico. Não, eu vou... Nessas viagens aí que você faz, você nunca tomou golpe? Nossa! já. não? É muito Mas comum, não. né? Agora, Você tá esse no outro tipo país, de golpe, numa esse outra tipo língua. de golpe que você tomou, eu já tomei muito. É. Porque ao O meu carro é lado fogo. pão duro, É, você eu quer pagar. caio no muito barato e o muito barato geralmente tem... Sai caro. Sai caro. E golpe Cara, de é igreja isso. quando você era do JV na estrada? Mas daí não é golpe. É golpe. É Eles golpe. que não te avisaram. Mas Não é golpe, é missão. Coitado. Mas é isso. Mas assim, vamos... Cara, esse texto é difícil. Pra variar, né? Só Quem mais um. inventou a ideia dessa série aí? A gente vai de novo um texto num personagem que é um personagem muito bacana. Já passamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora a gente entra em Josué e o personagem que a gente vai falar um pouco, se é só isso mesmo desse personagem, é Josué. E a gente escolheu eu acho que é o episódio, tem uma tese aqui, que é o episódio que o autor vai apontar o começo do fim ou o porquê Josué não é o Messias. Não conseguiu fazer por completo o que deveria fazer. Quem pode ler aí Josué 9, capítulo 9? Eu leio aqui. Vamos lá. Eu vou ler na NVT. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus, dos Jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué havia feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. E também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste de Jordão, Seom, rei de Esbom,
e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, os nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma longa viagem. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes, somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com o juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam amaldiçoados, de agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar a lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda a terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Legal. Eu acho que eu queria começar de trás para frente. Esse último versículo, ele traz uma chave de interpretação muito legal. Isso é o que eles fazem até hoje. É quase como... Eu vou pedir pro Fontana fazer um breve histórico até aqui, mas é muito importante quando você chega no final de um capítulo e fala: isso é o que eles fazem até hoje. Porque a primeira pergunta você fala é hoje e quando? E mostra que o texto está sendo escrito muito tempo depois. Está sendo retomado. E por que ele está respondendo essa pergunta? Independente, muitos vão querer falar que dia é esse hoje, aí eles vão fazer pessoas como o irmão do Renato, vão querer saber a crítica, quando é que foi feito. Isso não me importa muito, apesar que é importante, mas o mais importante é por que eles estão tendo que responder essa pergunta. Porque você pensa comigo, foi prometido que essa terra prometida seria só do povo escolhido de Deus. E aí tem um outro povo aqui dentro. Um monte de gente, né? Tem um monte de gente, uma cidade aqui dentro que não pertence e ninguém pode tocar neles. Diz assim, o que é isso? Toda promessa que a gente lê na aliança é que essa terra era só para os escolhidos. O que aconteceu por que eles estão aqui? E ainda são escravos, servindo o templo ou o tabernáculo, dependendo de quando está, mas essa turma está aqui. E é essa, eu acho que essa é um bom começo para a gente entender esse texto. Esse texto está justificando uma coisa que está
tá estranha. Não condiz com a promessa. Não condiz com tudo que a gente leu. Isso aqui já é um jeito de ressignificar a terra prometida. Ou, pelo menos, justificar os erros. Cara, me explica quem errou aqui. Quer falar? Tá, vamos lá. Vamos lá, jogo cedo. Eu tava com saudade. Eu gosto de falar uma besteira, que daí ele vem Mas nem e já... nem foi. Você meio que... Estraguei o podcast todo? É isso aí, pessoal. É isso aí, Acabou. valeu. That's all, folks. Seguinte. Você queria que eu fizesse uma recapitulação de Isso, como mas chegou vamos, até agora aqui. eu fiz o final já entregando, É como se fosse aquele filme que começa do final. Isso é Exatamente, genial, tal. genial. Sim, se eu fosse fazer um filme, alguém tá escrevendo lá no futuro. Sim. Eu já diria depois de Salomão. Que Agora assim, em preto tá- e branco, 1932. Aí agora... É isso. Agora vamos voltar ao início. Vamos lá. Tá. A gente está chegando agora na Terra Prometida. E a gente está chegando na Terra Prometida com o povo de Israel, com uma promessa fundamental de Êxodo 19, de que essa seria uma nação de sacerdotes. Eu acho que essa é um ponto importante para esse texto aqui. Essa nação de sacerdotes, quando vai viver a espiritualidade do templo, tem dificuldades. Do tabernáculo aqui ainda, né? É uma comunidade que tem dificuldades em viver a espiritualidade do tabernáculo. É uma comunidade de sacerdotes que é idólatra, que adora o bezerro de ouro. É uma comunidade de sacerdotes que, dentro do seu próprio povo, os próprios sacerdotes tentam usurpar a espiritualidade e tomá-la para si. A gente tem que se perguntar sempre, nessa linha da estranheza que você falou, poxa vida, tem outro povo aqui no templo, peraí, o que está acontecendo? A gente pode fazer uma pergunta ainda mais anterior, que é, poxa vida, é uma nação de sacerdotes, mas eles têm que ter sacerdotes entre eles, por quê? Será que isso estava no projeto original? E, aliás, essa é Eles uma grande... terceirizaram o serviço. A existência dos levitas enquanto uma tribo específica para lidar com o culto é um alvo de debate na academia se era um plano original ou se já é uma adaptação desse tipo. Se já é uma acomodação. O que acontece aqui em Josué, né? Nesse livro que é a disposição Isso. das terras e tal. Exatamente. Então, aqui a gente já tem, antes até mesmo de se perguntar, por que tem estrangeiros servindo no tabernáculo, no templo e tal, por que tem uma tribo específica para lidar com isso? Será que isso estava no plano original? Se a nação era para ser uma nação de sacerdotes, como o Êxodo 19 diz que tem que ser? E aí tem acadêmicos que vão dizer que era uma nação de sacerdotes, mas é natural que mesmo dentro dessa nação de sacerdotes tenham pessoas exercendo o sacerdócio, uma corrente. Tem outra corrente, eu vou lembrar aqui da Carmen Joy Imes, por exemplo, que é uma teóloga do Antigo Testamento importante, evangelical importante, que vai sugerir que, olha, só o fato de ter uma tribo específica que está lidando com o tabernáculo já indica que Israel tem dificuldade de lidar com a espiritualidade do tabernáculo e a gente já tem aqui vamos dizer assim, um plano B ou uma acomodação. É interessante isso, né, cara? Só Isso uma coisa, remonta a questões de hoje, quando inclusive. os levitas ficam sem terra, eles são distribuídos nas 12 tribos? Não, eles vão ficar próximos do templo, Sempre né? próximo dos Eles templos. vão ficar próximos de Jerusalém. Eles né? ficam também nas Isso- cidades refúgio, certo? É certo, certo. Ok, que está espalhado. Esses estão espalhados. 3 para um lado do Jordão e 3 para o outro. E né? esses levitas vão possuir terras individualmente, mas não vão possuir uma terra enquanto tribo. Entendi. Ok. Tá? Quer dizer, deixa eu reformular aqui. Alguns desses levitas vão possuir terras individualmente, mas a tribo, enquanto tal, não tem... E teoricamente devolvem com 50 anos. Teoricamente. Tá ok. Teoricamente. Bem teoricamente, né? Fazendo aí referência a Levítico 25. Aí, então... Uhum. Esse povo que já tem uma certa dificuldade em lidar com a espiritualidade, com o templo e com as exigências do tabernáculo, chega
em Canaã e encontra povos que deveriam ser... deveria se lidar com a existência desses povos e uma espiritualidade toda torta deles. A espiritualidade toda torta deles que não deve ser reproduzida. Olha, eu não quero que vocês façam igual a esses povos, não. Nem ao Egito que vocês saíram, nem aos povos cananeus que vocês estão chegando. Alguns desses povos, para você promover libertação, inclusive, vocês vão precisar entrar em guerra com eles. Aniquilar. Jericó é o caso excepcional, que é mencionado aqui nesse texto que a gente leu, inclusive. Quando chega em Jericó, cara, Jericó não tem ninguém legal não, cara. Mas tem uma libertação lá que precisa acontecer. Raabe precisa ser liberta, a família dela lá é liberta e é absorvida pelo povo. Então, a absorção de pessoas dos povos conquistados por Israel como libertação para essas pessoas que estão sendo oprimidas por esses povos é algo que está presente no livro de Josué. Só que essa história que a gente está lendo aqui, ela conta de uma assimilação diferente. Porque, veja só, uma coisa é você assimilar Raabe, que era uma pessoa que estava sendo oprimida pela cidade de Jericó. Se você tem alguma dúvida sobre essa opressão de Raabe pela cidade de Jericó, você tem duas maneiras de entender isso. Você pode ir para Hebreus 11 e perceber que o autor de Hebreus tem essa percepção e essa visão a respeito de Raabe e da cidade de Jericó. Ou você pode assistir uma pregação que nós temos aqui no canal da Comunidade da Vila, que, se não me engano, é a profetisa ou a sacerdotisa de Jericó. Dá uma procurada aí no YouTube que você vai achar. Mas temos também o podcast nosso, né? E temos o podcast, a Cozinha da Mensagem sobre a Raabe também. Tá. E aí, o que acontece? Raabe é assimilada nesse contexto de libertação. Beleza. Essa galera aqui é assimilada num outro contexto completamente diferente, esquisito, estranho e mais assimilada dentro de um contexto de serviço de templo ou de tabernáculo, né? Então, a gente chega nessa história dizendo assim, pô, peraí, eu não deveria reproduzir a espiritualidade dos outros povos. Eu tenho que ser diferente deles. Tem uma série de recomendações, inclusive, para que eu não me case com pessoas desses outros povos a fim de não introduzir esse tipo de costume. E aí, de repente, tem um povo que engana Israel e, ao enganar Israel, é assimilado para dentro da espiritualidade. Cara, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui. E é esse o movimento que a gente vai pegar aqui. Você vai pegar Josué. Agora eu vou trazer um pouquinho também da minha perspectiva até a gente chegar aqui. Josué é a figura, é o novo Moisés. O começo da história de Josué tá bem claro de... Cara, temos um novo Moisés. Só que, um pouco diferente de Moisés, esse Josué ele é mais militar. Um capítulo antes, você vai... Uma figura que parece meio despercebida, o tempo todo Moisés tem um cajado. Josué tem uma lança. Então ele aponta a lança. Isso diz muito sobre quem é... O novo Moisés, ele é mais militarizado. Isso vai trazer depois, na minha opinião, uma expectativa messiânica para Jesus complicada, que tem o mesmo nome de Josué. Então, ou seja, o cara que vai... Se o primeiro Josué que vai nos levar à Terra Prometida é um guerreiro, é um general, querendo ou não, vai ter que ter estratégia de guerra, vai ser o que vai sujar a mão com sangue, ele vai estar lá. Essa expectativa que a gente tem, tudo bem. Então, Moisés era o que traz a lei e depois vai precisar, na nova função para a gente entrar, vai precisar de um militar. Então, Josué é o que vai inaugurar essa figura militar do Messias, que depois os profetas vão se dividir. Vai ser militar, vai ser... Como é que vai ser? O servo sofredor é algo muito mais que Isaías vai trazer. Eu preciso falar algumas coisas que estão aqui implícitas que a gente estranha. Antes da gente entrar, pelo menos uns 5, 10 minutos, a gente falar um pouco dos cananeus e da aniquilação. Para a gente, pelo menos, falar desse elefante que está aqui.
Para você que nunca leu Josué, você vai estranhar. Porque a partir daqui, principalmente você que começou a ler a Bíblia pelos evangelhos, aí você vai conhecer Jesus, que é a pessoa mais importante aqui da revelação, para isso que é a revelação. E Jesus fala para amar os inimigos, Jesus vai falar. E aqui é um Deus que está falando, ó, mata todo mundo, mata homem, mulher, criança, mata qualquer ser que respira. Tem uma hipérbole que fala qualquer ser que respire. A chave aí é a palavra hipérbole. Então eu vou entrar nisso. Mas antes da gente entrar na hipérbole, porque isso é um estilo de linguagem, porque quando a gente vai ler, fala assim, e eles entraram e aniquilaram, mataram todo mundo. Depois de 3, 4 capítulos, aparece a cidade com todo mundo lá dentro. E você fica assim... Mas não tinha matado. não tinha matado? E aí você vai ver lá em Deuteronômio falando, quando vocês entrarem, primeiro expulse quem está lá, depois, quem não quiser sair, quiser brigar, elimine, e depois, o que vocês não podem fazer é casar com eles e assimilá-los como... Ou seja, como é que você pode casar com gente que foi aniquilada? Então, a palavra aqui é uma hipérbole no sentido que, cara, de jeito nenhum tenha relacionamento com eles. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, porque você fica olhando assim, parece, gente, esse troço, mas depois quando você lê mais profundo, você vai ver que... como é que você explicaria melhor a hipérbole, assim, como um estilo de linguagem? O próprio texto dá sinais de que você não deve interpretar a ordem como cumprida acaba literalmente. Tanto o texto de Deuteronômio que você mencionou, quanto o texto de Josué quando lido como um todo. Quando lido como um todo, você percebe que a cidade está lá, que tem gente do povo ali dentro, só assim, então não foi todo mundo aniquilado. A ideia aí não é só de hipérbole, mas a hipérbole é a principal figura de linguagem que está sendo colocada aqui. Ou seja, eu recorro a um exagero para apontar para uma realidade subjacente ao texto. Então, quando eu digo que foi todo mundo aniquilado, no fundo o que eu estou dizendo foi cumprido o propósito de não assimilar aqueles costumes, principalmente da liderança desses povos cananeus, cada um o seu da vez. Então, o que a gente está vendo aqui? Lideranças sacerdotais, principalmente, não devem exercer influência sobre Israel. E muito provavelmente a gente está falando de aniquilação dessas lideranças sacerdotais. Outra realidade são as possíveis resistências militares que eles encontram no meio do caminho. Eles estão invadindo, conquistando... Agora, isso é uma outra coisa que eu gostaria de trazer nesse contexto para quem não está acostumado, para você entender que é isso, eles estão invadindo e Deus está legitimando? Não. Essa história ela começa lá em Gênesis. Olha o Marcos voltando de novo. Principalmente é o fator... Você tem... a gente já vem falando sobre isso. Toda vez que você vê Terra Prometida e Paraíso e Éden, existe uma correlação, não necessariamente era aqui que é o Éden, não é isso. É um jeito de... É uma correspondência literária. É uma correspondência literária, isso. Eu gosto do Fontana, que ele traz o que está na minha cabeça, eu nem sei a palavra, mas é isso. Até correspondência literária. E aí você tem, presta atenção, Adão e Eva, ao pecar, sendo expulsos do paraíso, e há um expulso dizendo, desse jeito vocês não podem estar aqui, senão vocês estão o seu pecado está contaminando a terra, e é expulso de um lugar especial, e depois Caim, por ter derramado sangue inocente, ainda é expulso mais ainda. Então existe ciclos de intimidade ali. Muitos colocam um paralelo com até os locais do tabernáculo de intimidade que está no Éden. Aí você vai ver uma figura, que a gente não vai entrar aqui, que é os filhos de Elohim possuindo as filhas de Adão, as filhas dos homens. Foi traduzido homem, mas ali a palavra é Adão. Que é como se fosse agora essa figura que personificou da maldade, agora está invadindo o que é dos homens, que seria o lugar dos homens. Estou trazendo uma forma bem resumida. E depois vem a figura de Noé,
que você tem um enigma, que para nós é um enigma muito estranho, mas para um hebreu, ele vai entender que Noé tem 3 filhos, e um desses filhos faz algo terrível dentro da tenda com Noé, ou com a esposa de Noé. É um enigma. Tão terrível que Noé amaldiçoa toda a geração. E os descendentes desse filho, todos os descendentes vão ser, logo no capítulo seguinte, colocado na Mesa das Nações, que chama. É um capítulo que vai falar de onde veio cada um, e não é um teste de DNA, ali é uma descendência teológica, vamos dizer assim, para você entender. E todos os filhos desse Cã, que é o filho amaldiçoado, adivinha quem são? Egito, Babilônia, todos esses aí que você leu aí dos reis agora no começo do capítulo, Etitas, não sei o que, Jebuseus, Zeus, tudo que tem isso aqui, mas principalmente, o texto vai dizer, o enigma vai dizer ali de Gênesis, os cananeus. E é por isso que quando você chega aqui, a mentalidade dos hebreus, só estou dizendo como a Bíblia está trazendo e a gente precisa pelo menos ler como primeiro leitor. Tá. A terra prometida, o paraíso, foi invadido vamos dizer assim, pela linhagem da serpente. E que praticam coisas que condizem com esse tipo de linhagem. E como o enigma não revela, mas lá em Levítico 18 vai dar uma pista, porque Levítico 18, quando está dando as diretrizes sobre sexualidade, tá? Não seja como os cananeus. Não durma com a sua mãe, não abuse do seu pai sexualmente, não durma com a sua irmã, porque esse povo faz isso para se multiplicar mais rápido e crescer poderosamente militar. Ou seja, no mínimo você suspeita. Cara, será que Cã fez isso? Ou seja, são 2 coisas que eles fazem. É uma promiscuidade imoral. Esse povo pensa na terra prometida, esse povo. E a segunda é o sacrifício dos filhos, de crianças. Perfeito. Que não era aceito no livro do André Heinck, Os Outros da Bíblia. O André fala uma coisa que eu achei muito legal. Não é que assim, os hebreus são um povo iluminado que não sacrifica criança e todo ao redor sacrifica. Os cananeus, eles são odiados por todos os povos por fazer isso. Não é uma coisa de todos os outros e Deus revelou todo mundo é cruel e era algo já odiado por quem não temia a Deus, quanto mais por quem temia. Então, quando você está vendo nessa narrativa, eu sei que é difícil, pense o seguinte, está entrando o povo de Deus, mas vocês precisam aniquilar, limpar os invasores. Quem é invasor na perspectiva da narrativa bíblica não é o povo de Deus. São todos esses povos que estão aqui. Povos esses, gente, isso é uma outra coisa importante a gente colocar. Povos esses que, em grande medida, uma boa parte deles, são colônias ou postos avançados do próprio Egito, que eles acabaram de sair. Tá? Então, a gente vai olhando para os nomes desses povos, e às vezes a gente pretensamente a gente os identifica como povos independentes. Eles não são necessariamente independentes. Para que eles subsistam, eles têm uma relação de suzerania e vassalagem. O que é essa relação de suzerania e vassalagem? Relação de pacto, de aliança, em que um aliado mais poderoso vem em socorro quando eles estiverem em apuros. Em troca, o que você faz? Você paga tributos. Então, esses pequenos povos que estão espalhados pelo Levante são defendidos, são protegidos, eles subsistem, eles conseguem estar ali por estarem, muitos deles, a maioria, em situação de aliança com o Egito. Precisamente por isso, existe também uma orientação. Quando vocês estiverem lá, não queiram voltar para o Egito, casar com a filha do faraó, para buscar mais cavalos, para ter socorro. Então, o que acontece? Na perspectiva do ex-escravo que foi liberto, ele está indo para uma terra que ainda pertence ao seu opressor lá de trás. Isso é um negócio que é importante, que não está explícito no texto. Mas, para eles, é bastante evidente. E ainda mais,
Na perspectiva do hebreu escravo que está indo para um lugar dominado pelo Egito, o que ele enxerga quando ele domina aquele espaço? Ali, naquela região do Levante, existem pessoas em condição de opressão e escravidão, tal qual havia comigo lá no Egito. E por isso, diversas vezes, Deus vai dizer, olha, quando vocês estiverem em Canaã, tratem bem o estrangeiro, porque vocês já foram estrangeiros no Egito. Então, quando eu estou indo lá fazer uma vitória militar, eu não estou meramente oprimindo um povo que vai ser dominado por mim porque eu estou vencendo ali. Não, eu estou indo libertar pessoas que estão sendo oprimidos por um sistema. E aí vem a última dica antes da gente entrar, e eu prometo que é a última. Josué vê o anjo do Senhor, um guerreiro forte, antes de qualquer luta, depois de passar pelo Jordão. E Josué pergunta, você está por nós ou você está por eles? E o anjo fala, nenhum nem outro, estou pelo Senhor. Essa conversa com esse anjo ela é muito importante para você entender todas as lutas que vão vir depois. Porque essa conversa é uma conversa que está dizendo assim, se vocês entenderem, é o Senhor que vai batalhar, vocês são espectadores. Ou melhor das possibilidades, vocês são torcedores. Vocês são... Quem vai batalhar? E aí tem a primeira guerra, que é uma guerra que eles circulam, a gente já falou isso, 7 vezes, e muitos dizem que é quase como assim, se rendam igual Raabe fez, que isso vai, os que não se renderam sofreram as consequências do Senhor. É o Senhor que venceu a batalha. E é por isso que vem o primeiro conflito, que a gente não vai falar, que é, nessa batalha você não pode pegar despojo, senão você está me ofendendo. Você está dizendo que você fez parte dessa vitória, e sobre aqui vocês não podem pegar nenhum despojo, que era algo de honroso. Se você ganhou, você merece. E aí você tem Acã pegando coisas, escondendo e mostrando, desrespeitando. E aí o povo vai pagar, todo mundo vai pagar e Acã é penalizado. Posto isso, você já tem uma luta que depois Deus fala, você pode ter os despojos. Vocês querem lutar então um pouco? Então vai. Porque quase como uma coisa assim, Deus falando, tá bom, eu vou fazer vocês vencerem, vocês querem os despojos. E aí a gente chega nesse capítulo 9. E a destruição completa das cidades, né? Então a fama do Deus de Israel se espalha e por isso os gibeonitas tramam essa estratégia. Isso. E vamos que lembrar, é a mesma frase de Raabe, né? A frase dos gibeonitas é a mesma de Raabe. A fama de vocês se espalhou, tá todo mundo tremendo de medo de vocês aqui. Só que Raabe é aquela que fala, bom, se a fama deles se espalhou e tá todo mundo tremendo de medo, então o Deus deles é o Deus verdadeiro. Então Raabe acaba sendo liberta. Gente, só uma observação aqui. Pra mim, esse é o melhor apanhado ever da cozinha da mensagem. Sério mesmo, não sei se é o Espírito Santo, não sei se eu tomei algum remédio que eu não tô sabendo, mas hoje eu tô conseguindo prestar atenção em tudo, assim. Deixa eu fazer essa observação. Não sei se vocês estão falando melhor, não sei o que é, mas eu tô super aprendendo demais aqui. Talvez, Paulo, primeiro, obrigado. E é porque eu caí de paraquedas hoje também. Mas talvez é porque é um livro muito novo pra gente na cozinha. A gente já fala muito de Gênesis e Êxodo. E algum pouco de Reis, talvez. Mas Josué, eu não me lembro se a gente já abordou. Então a gente tá tentando trazer todo o nosso público para o mesmo capítulo. E a gente entrou, e o Pet falou muito bem, né, Pet? Porque aqui você tem a fama se espalhando, muitos poderiam ou correr, porque se você tem uma fama de que Deus verdadeiro está vindo com tudo, ou foge, ou se rende, ou tente lutar. O que faz uma boa parte dos reis ali de pequenas cidades? Se juntam. Vamos juntar. Depois até Apocalipse vai usar essa referência desse juntar dos reis para a Batalha do Armagedon. Eles se juntam para falar, nós juntos podemos derrotar. Sozinho não, mas vamos juntar. Então, cidades que se odiavam se juntam para guerrear contra o povo de Deus. Só que vai contar sobre essa história aqui. No capítulo 9, os gibeonitas, e essa história, de novo, vamos entrar numa coisa que a gente está repetindo, mas vale a pena, é ambígua. Essa história é uma história
a gente lendo primeira vez fala safados, enganadores. Por outro lado, eu não sei se a Bíblia está criticando ou não. É igual aquela parábola que a gente nunca pregou aqui na vila, porque ela é muito difícil, sobre o astuto, o administrador astuto. E é assim, é lógico que é no grego, mas aqui é a palavra, que a raiz é arum. Ou seja, essa palavra astuto está na serpente, a mais astuta, o arum. Aqui é uma outra, mas a raiz é a mesma, é arum, eles são astutos. Lá é o administrador astuto. Vocês estão lembrados dessa parábola? Que no final você fala assim, Jesus está elogiando esse cara por ser meio malandrão, você não dá para entender se ele, quando senta para recalcular, ele podia fazer isso. Os caras que querem interpretar mais da forma ocidental, não, ele podia, era a parte dele que ele... Olha como ele é. O outro fala, não, mas o senhor está elogiando, não o fato dele ser... Mas como ele está sabendo que vai ser demitido e ele vai fazer. E o arum também, entre aspas, já na transliteração, na tradução para o grego, é também sobre prudente igual a serpente... Não, prudente igual a pomba... Como é que é a parada lá? Simples como uma pomba, astuto como uma serpente. Astuto também. Então a gente pela primeira vez do arum aparecer pela serpente, a gente jogou um peso negativo nele. Mas não é isso, né, Fontana? Eu tô indo pelo caminho de novo, a ambiguidade aqui? É ambíguo de novo, né? Porque a palavra em português que eu acho que melhor exprime essa coisa do hebraico, mas ainda assim não chega, é esperto. Porque o esperto, ele pode ser usado tanto... Espertão. Vai depender de entonação. Esperto, tá querendo ser esperto. Cara, ele é muito esperto. Espertinho. Você chega pra menina e fala, menino é esperto. É bom. Esse menino é esperto. Fique esperto com ele. Fique esperto com ele. Então, assim, eu acho que a palavra esperto não chega a ser o que é o arum, mas dentro da língua portuguesa eu acho que é o que mais se aproxima. Eu acho que é melhor do que astuto, porque carrega essa ambiguidade, vai depender de contexto. Então, eu diria que o texto tá, de certa forma, elogiando os gibeonitas. Sabe assim, cara, eles estão tentando fazer o que estão para fazer, porque vai ser inevitável. Posso Pode falar que é um elogio, assim, vou fazer um advogado aqui, depois a gente pode construir o outro lado. Cara, se esses caras se fingiram de mendigos, vamos lá, e com esse plano, eles acham que vão plano, mano. Eles acham que vão ser acolhidos. O que isso diz a respeito de quem eles imaginam que é esse Deus? Isso é legal. Entendeu? O que isso diz a respeito da mentalidade deles sobre quem é esse Deus? Por quê? Porque você mostrar a sua vulnerabilidade para povos do Antigo Oriente Próximo é pior, né? Pode ser pior. É um toss-up, é jogar uma moeda, é um cara ou coroa. Dependendo do povo que você vai lá, você mostrou a sua vulnerabilidade e o povo vai olhar, agora aqui tá fácil, passa o carro. É isso. E aí, eles souberam qual é a questão da história. A questão é, a gente só precisa enganá-los falando que não somos aqui da terra. Somos qualquer outro povo, com qualquer outro Deus, com qualquer outros costumes, só não estamos na terra deles. Assim. Então, a questão aqui não é... Tu pode ver que nenhuma vez eles falam, nós acreditamos no seu Deus. Não. Nós somos um povo decente. Não. Não, é só... Nós somos de longe. E ouvimos de vocês, estamos vindo. E aí eles desgastam. Por outro lado. Não, deixa eu continuar elogiando, a gente vai acabar. Daí acaba. E aí eles vão lá e vão enganar. Agora dá o outro lado aí. Acaba com eles. Porque não vou acabar, mas de novo, é nuance, porque é uma narrativa complexa e você tem uma ambiguidade, né? Cara, por outro lado, eles estão perdendo um Deus... Porque eles acreditam num povo de um Deus gracioso, que acolhe o estrangeiro, que não vai aniquilar o vulnerável. Então, por um lado, eles estão acreditando nesse Deus. Por um lado. Por outro lado, cara, eles estão perdendo a oportunidade da vida de serem acolhidos como se fossem do povo. Essa possibilidade está aberta. Raabe é acolhida assim, mano.
E o contraste entre essa história e Raabe é fundamental. Por quê? Eles fazem a mesma percepção, a mesma leitura de realidade que Raabe faz, eles fazem. A fama desse povo o precede, vou apelar para a misericórdia deles. A diferença é que a prostituta não engana. É prostituta, ela diz o que ela é. E ela é acolhida. E eu quero ajudar vocês. E eu quero ajudar E não vocês. esqueça do que eu estou fazendo. E não esqueçam do que eu estou fazendo, não esqueçam da minha família. O que ela ganha? Ela ganha uma família de verdade, ela ganha um marido, ela ganha filhos, e ela é acolhida para dentro do povo. Vovó de Jesus, né? É. Tataravó. E isso é uma coisa importante. Os gibeonitas perdem essa oportunidade. Isso, de novo, vou de novo no último versículo. É muito cômodo você falar, esse povo está aqui, cuidado que eles são meio enganador de origem, mas eles trabalham como escravo e têm uma função, não pode tocar, mas também trate-os como... Então, assim, o negócio está mal resolvido. Uma história de origem de enganação é uma história que está deixando uma marca. É uma história muito cômoda para ter escravos. Ainda mais escravos servindo na parte que a gente já colocou, na parte ali espiritual. Deixa eu acrescentar uma parada que eu acho que é importante de contexto. Escravos de templo são diferentes de escravos de guerra e escravos de dívida, tá? No contexto do Antigo Oriente Próximo. Uma das alternativas, uma das saídas para mães que não têm condição de cuidar dos seus filhos, isso em qualquer cultura, não é na israelita, não é na egípcia, não, em quase todos os povos do Antigo Oriente Próximo, existe um dispositivo que avança na Idade Média. Não consigo criar essa criança, dou ela para a igreja, sabe esse lance? Uhum. No Antigo Oriente Próximo tinha isso, você não tem condição de cuidar de uma criança, você entrega essa criança para o serviço do templo. E o que está acontecendo aqui é uma narrativa similar. Vocês não têm condição de se cuidar, vocês não têm condição, vocês são mendigos, não é isso que vocês disseram para a gente? Vocês são pessoas que precisam de pão e tal? Tá bom, então vocês vão ser escravos do templo. Mesmo a escravidão do templo em Israel, ela é distintiva em relação a dos outros povos. Então, uma das grandes questões contemporâneas é aquele texto de Levítico que diz que ele não pode fazer tatuagem, né? Uhum. Um dos motivos que o texto de Levítico diz que não pode fazer tatuagem, qual que é? Que quando o cara é aceito como escravo do templo nos outros povos, ele é marcado igual boi. Pode ser com tinta, mas pode ser com ferro quente na testa. Porque ele se torna propriedade do templo. Olha, entre vocês, israelitas, não vai ter gente que é propriedade do templo. Órfão e viúvo é para vocês cuidarem, não é para entregar na porta do templo, não, tá? É meio que essa a ideia. Entendi, mostra muito bom. Né? É meio que essa a ideia. E aqui é o seguinte, vocês mentiram que vocês são mendigos, o Josué amaldiçoa eles e aí fala, agora vocês vão trabalhar. E eles aceitam. É interessante que eles ficam, obrigado, Senhor, faz com a gente o que o Senhor quiser. Quase assim. É estranho. De novo, parece que sim, agora vocês vão trabalhar o resto. E eles dão assim uma resposta ambígua no sentido de ok, o Senhor vai fazer com a gente o que o Senhor quiser. E aí, a gente já falou dos gibeonitas, mas o texto é para falar de Josué. E o versículo principal aqui é o 14. Você pode ler o 14. O 14 vai dizer, aqui a ponto de virada. Porque assim, o que pega a capa, qual que é o nome dele mesmo? O que esconde lá os despojos? Acã. É a dica do escritor que o povo, tá? Apesar que Acã, mas que, cara, esses caras, eles não vão me honrar. Nem eu dando a vitória mais esmagadora. Acã é uma metonímia do povo. Isso. Mas, agora ele vai, vamos também mostrar que o nosso líder aqui, guerreiro, ele não é tão assim, ele não está conseguindo, assim como Moisés, ele não está conseguindo ser, ele não vai dar o descanso que a gente está pedindo. Que se o autor, depois a gente vai falar, o autor de Hebreus vai dizer, acho que no capítulo 4, dizendo assim, diferente de Josué que não deu descanso para o povo, Jesus veio para completar o que Josué não conseguiu, que é dar o descanso ao povo. O que é dar o descanso?
completar. Tá aqui a Terra Prometida. E a gente vai ver no capítulo 13 em diante, Josué descrevendo, é até meio chato esse final de Josué, que vai descrevendo as fronteiras. E meio que Josué faz assim. Primeiro que tem uma discussão se Josué deu mais território para uns do que para os outros. Então dá essa impressão que nem tem as alianças ali. E no final ele fala, essas aqui a gente nem conquistou, que vai dar pra você, mas vocês lutem aí, quanto mais eu tô velho, ele já tá velho. Principalmente mais pro norte, vocês que se virem. Vocês se virem, é isso. E na verdade, vocês se virem, nunca se virou. E aí, já de novo, mais pra frente eles estão dizendo, gente, Galileia deixa eu te dos contar, gentios. a gente tem esse povo aqui, e a gente nunca conseguiu tal coisa, a gente nunca conseguiu a Filistia lá, aquele que é Gaza hoje, quase como assim, você tem todas essas coisas, porque na verdade Josué nunca cumpriu o que queria. Uma das narrativas, estou dizendo aqui, do futuro. Mas assim, qual que é o versículo 14? O versículo 14 eu acho que é a chave. Talvez vocês podem me trazer outra coisa, mas... Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. É isso, cara. Eles, quando eles veem aqueles... Caras, eles desconfiam. Eles também mostram que... Peraí. Quem me garante que você... Não, olha aqui, o pão tá velho. Muito louco. Olha a sandália, tá tudo desgastado. A gente tá vendo. Tem uma ingenuidade também, não tem? Tem. Eu acho, os discursos, as trocas aí, né, dos diálogos, tem alguma coisa assim, eu acho. Eu estava procurando interessante. aqui onde que cita depois, lá em 2 Samuel, não sei se cabe aqui. Sim, que já é Saul tendo problema com eles, né? Que é durante o reinado de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 21. Houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Entre parênteses aqui na NVI. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Daí tem toda a história de Davi tentando reparar os gibeonitas, e eles não querem ouro nem prata, querem matar um dos descendentes de Saul lá. E tem tudo... Benjamim aprontando de novo, né, cara? É um negócio impressionante. Mas, cara, é muito curioso você ter um texto... De novo, é o versículo 14, sim, em companhia da frase do anjo do Senhor. Tá? Uhum. Então, a frase do anjo do Senhor, quando Josué o consulta, perguntando, você é por nós ou pelos outros? E ele fala, eu sou pelo Senhor, eu não sou por... É muito curioso isso, é Deus dizendo, olha, não pense que isso faz de Israel o povo especial aí, não é esse o ponto. Quando você sabe disso, e aí você lê, eles não consultaram o Senhor, é absolutamente esperado que Deus defenda quem Ele quer ali, entendeu? Outra ironia muito grande é você ver os jacoítas, que a gente chama de israelitas, porque mudou de nome, né? Mas eles são descendentes de Jacó, sendo enganados, com comida envolvida. Pô, vocês não eram os espertões? Como assim vocês são os enganados agora? Então, vamos pegar aqui o que vocês... Então tem ecos aqui até de Jacó. Tem ecos aqui de Esaú e Jacó. Cara, é muito... Tem do lidar com o estrangeiro e como a enganação e o estrangeiro, elas são... É uma relação sempre presente. Quando você vai lidar com o estrangeiro, se Esaú e Jacó, que eram irmãos e hoje são nações diferentes, já tinham, na história do teu povo, você tem um alerta que ao lidar com o estrangeiro você tem que ter prudência. Uhum. Por que tu não consulta o Senhor? Era só esperar 3 dias. Por que tu não consulta o Senhor bem nessa hora? E o que aconteceria se eles tivessem consultado o Senhor? Nossa, essa é boa, hein, Pet? Isso a gente não sabe. Porque cara, vocês estão narrando porque Raabe entrou, tem, né? Cara, certamente eles não iam ajudar o templo aqui, né? Não iam ser servos no templo.
A gente é especular a partir daí, né? É A gente não especular a tem. partir daí, mas tem uma coisa que tem coisas que não são especulação. Exemplo. Uai, você tá entrando num. Isso é uma outra coisa estranhíssima, tá? Você tá entrando na Terra Prometida e tem todas essas ordens de expurgo, de batalhas sangrentas. Só que o tempo todo na Torá tá, cuida do estrangeiro, cuida do estrangeiro, cuida do estrangeiro. Não, eles estão cumprindo isso. Então, Estão sendo enganados e cumprindo. por tudo isso que a gente explicou no podcast, acho que dá para entender o que é o cuidar do estrangeiro nesse contexto. Essa regra do cuidar do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, é uma regra que governa a ética israelita, dentro da Torá, não dentro da execução ao longo da história. Eu acho, Pet, isso que eu falei agora não é especulação, o que eu vou falar a partir de agora é. Tá? Eu acho que mesmo o estrangeiro chegando como um enganador, consultando ao Senhor, o povo chega e fala, olha, a gente viu por meio do... A gente viu através do truque de vocês, a gente entendeu o truque. Mas A punição vai ser tal, mas a misericórdia vai ser tal. Mas é importante também a gente voltar de novo em Adão e Eva. Josué está sendo tentado Ah, sim. por uma serpente astuta. É isso. E ele está caindo. Ele não consulta o Senhor. Diferente de Adão, ele já tinha a palavra do Senhor. Não coma. Aqui, ele deveria ter feito. Senhor, é isso? Mais do que o que teria acontecido por que ele não consultou o Senhor, sendo que isso era muito claro? E aí vai abrir uma outra coisa que eu quero até saber de vocês se a gente, de certa forma, põe isso na mensagem ou não. Vai abrir sobre o juramento. O juramento vai abrir um caminho na narrativa do Antigo Testamento Novo, que eu vou aqui citar rapidamente para mostrar. Só ia comentar que tem um detalhe lá de 2 Samuel que Davi consulta o Senhor. Então tem essa... Tem isso. Bem tem nessa Nessa relação parte de com Samuel, Gibeonitas, Davi ainda tá de boa. Ele não vai consultar em muita coisa, Sim, mas sim. aqui ele tá bem na fita. É isso mesmo, e é um contraponto. Sim. É um contraponto aí de liderança. O tempo todo eles estão vendo quem é o melhor. É Adão, não sei o que, tá. E aí tem o seguinte, ele dá... Esse é um outro erro implícito aqui que a gente só vai entender essa lição lá na frente. Que ele poderia ter aceito, poderia até não ter consultado ao Senhor, mas não precisava ter jurado ao Senhor. Você jurar ao Senhor sem consultar o Senhor é duplo erro. Porque uma coisa é você tomar uma atitude sem consultar o Senhor. Outra coisa é você usar o nome do Senhor sem consultar o Senhor. Então aqui é um erro. Fala, cara, você tá... É que nem aquele cara que tem um cartão corporativo e o chefe fala, cara, toma muito cuidado, isso aqui é só para quando você estacionar, acontecer o quê. E o cara tá usando em casa. Tá gastando, nunca consultou. E uma hora a conta chega e fala, eu nunca te dei essa autorização. Então, é interessante que quando eles descobrem 3 dias depois, os israelitas voltam e ficam assim, como é que assim a gente não vai poder... Não pode. Os líderes da tribo e Josué jurou pelo Senhor. E se a gente fizer isso, é pior do que voltar atrás. Aí você vai para Jefté, que eu acho que a gente não vai falar dele, lá em Juízes, ele também impulsivamente jura, se o Senhor me der essa batalha, a primeira pessoa que sair eu vou sacrificar. E a filha dele faz, e você vê a burrada dele. Saul impulsivamente fala, enquanto Deus não der a vitória, ninguém vai comer. O filho de Saul come mel, e aí Saul vai matar, o povo não deixa, vamos dizer assim, a tropa de qual que é o nome do filho de Saul? Jonathan. De Jonathan, não deixa, mas daí trouxe uma divisão, mas você vai desrespeitar a sua promessa do Senhor, se fosse outro você não mataria, é porque é o seu filho, o negócio divide todo mundo. Aí você vai ver, quem do Novo Testamento começa no impulso, jura pelo nome do Senhor? Herodes. E aí custa a cabeça de João Batista. Ou seja, aí quando Jesus chega no Sermão do Monte, capítulo 5, ele fala, vamos fazer o seguinte, ninguém deve jurar pelo Senhor, que sua palavra seja sim, o não seja não. E aí Jesus fecha, Tiago também no capítulo 5 vai
apoiar, vai repetir o que Jesus falou. E aí, cara, é quase como assim, o que Jesus está trazendo luz a todas essas histórias que eu contei, começando pelo Josué, ele está dizendo assim, se alguém tem palavra, não usa o recurso de jurar por Deus. Então, não jure pelos céus, não jure pela terra, não jure. Seja a sua palavra uma só, não use o nome de Deus, quase que em vão. Porque sempre que você usar o nome de Deus, mesmo que você estiver certo, você está preso a uma coisa que você... É quase como descobrir uma vulnerabilidade nossa. Faz eles jurarem Se que torna depois uma ele fraqueza. é uma fraqueza deles. Então, cara... E o povo de Israel aqui, querendo ou não, eles são o nome de Deus, eles representam isso. Usar o nome de Deus em vão, sem você consultar, você agir de uma forma sem ser segundo o Senhor, é você usar o nome de Deus em vão. Né? Agostinho tem A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre os mandamentos, né? Porque parecia esse mandamento de usar o nome de Deus em vão sempre parecia um negócio mais besta, assim, às vezes, né? A gente comentou até que os americanos às vezes não falam oh my God, falam oh my gosh. E como pareceu um negócio, como se fosse isso, mas não, tem toda uma vivência. Tem uma construção sim. nessa história. Agostinho tem um sermão 180 de Agostinho, em que ele se... Cita o número do sermão. Toma. Em que ele acabou de ler. Mas 180 segundo desde lá do norte da África ou a partir... Eu tô zoando, o cara começa... Muito sacana. É um sermão em que ele se debate com essa questão do juramento. Por quê? Porque sim, existe essa declaração muito forte de Jesus, né? De modo algum jureis. Ao mesmo tempo, ele vê Paulo usando coisas do tipo, olha, estou dizendo isso e Deus é minha testemunha. Lá em Gálatas. Em 1 Coríntios também, ele usa um recurso... Quem me conhece sabe, né? Mais ou menos. Deus é minha testemunha, tipo isso. É complicado pra caramba. Paulo usa esse recurso mais de uma vez. E Agostinho se debate com a coisa. E a conclusão de Agostinho é linda. É um gênio, né? Agostinho tem problemas, mas nesse caso aqui é um baita de um gênio. A conclusão de Agostinho é muito na linha do que você falou, Zé, que a questão é a seguinte, em nome de quem você está falando e qual é a cartada que você está dando? Pô, tu está jurando em nome de Deus e você nem consultou Deus. E a outra coisa a tua palavra, ela... quando fala assim, a tua palavra no sentido de a sua credibilidade, né? A tua palavra, ela está tão descredibilizada que você precisa ficar jurando para os outros acreditarem em você. Então, de modo algum, jurei, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E aí, quando Paulo vai usar desse recurso, no fundo, o que Paulo está fazendo é o seguinte, e olha as igrejas com as quais ele vai usar esse recurso, Corinto e Galácia, que são duas igrejas com as quais ele tem muita tensão. São 2 episódios bastante delicados. É um último recurso. Paulo está lançando mão de um último recurso aqui. E está colocando a credibilidade. Né? Eu estou colocando a minha credibilidade em jogo. Né? Não, se a gente juramento para nós, eu tenho medo de ficar legalista, aquela coisa assim, já que juramento aqui nessa passagem é um problema, e de fato a gente fala, tá, beleza, então troca a palavra. Eu não falo mais que eu juro, eu falo que eu prometo e tá tudo resolvido. Que é o God e Gosh aí. Ou sim, não, não. Tem isso, né? Exato. E não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, se você está indo às últimas consequências, guarda esse recurso para quando você precisa ir às últimas consequências para colocar a tua credibilidade em jogo. Eu penso também que é um costume estrangeiro sendo imposto a novos sacerdotes. Também. Porque é o seguinte, quando ele chega e fala, jura, era para Josué falar, eu não preciso jurar, meu amigo. Aqui é uma nação que cuida bem dos estrangeiros. Se é verdade que você está falando... Eu não vou jogar seu jogo. Eu não vou julgar... Lá na sua terra, lá para suas bandas, você tem que puxar um nome assim. Aqui é assim... Para suas bandas é muito bom. Até porque... Aqui é uma coisa só. E aí você vai perceber que Jesus vai corrigir isso. Gente, isso é um costume de
de uma credencial de quem não tem moral, que precisa pegar alguém mais elevado. Vocês foram chamados para serem filhos do Deus Altíssimo. E como filhos do Deus Altíssimo, o seu sim é sim. E o seu não é não. Não faça isso para não cair em armadilha. Então eu não vejo como Jesus dando uma ordem, né? Assim, um mandamento. Ele falou, eu porém vos digo, não precisa entrar nesse jogo. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E pelo jeito, na época de Jesus, e o texto vai mostrar que Herodes fez isso, era uma coisa já dizendo, vai. E aí, na época, pelo que a resposta de Jesus, tem hierarquias de juramento. Quando chega na época de Jesus, você não, pode jurar, eu vou jurar pelo templo, não, eu vou jurar por Deus, que está acima do templo. É quase como começou a criar um ranking mas eu jurei por isso, não por isso é maior. Até aí, porque a aliança também não era para fazer aliança com povo nenhum. Isso. Né? Então, assim, cara, você vai ser tratado bem. Eu não vou. Não é você que vai me mandar como eu vou proceder para vocês. Não se preocupa, não. Você vai ser acolhido. E aí, cara, mostra muito disso. Agora, é só isso mesmo? Eu queria saber o que a gente tira desse texto. Assim, é um texto de um líder, de gente. Assim, aplicando, eu vejo muito isso, cara. A gente se metendo em coisa que... A gente colhendo coisas que nunca foi de Deus, tomando atitudes que nunca foi de Deus, negociando coisas que nunca foi. E, na verdade, contando essa história, eles só estão aqui... Ixi, me parece aquela... Como é que seria? Não está me vindo uma boa ilustração, mas eu gosto de ver essa história de novo lá na frente, olhando para trás. É as coisas que a gente vai deixando na jornada da nossa vida, que a gente tem uma boa história, porque que tá assim, mas essa história, cara, é assim. É um efeito borboleta, né? Às vezes é uma coisa pequena ali que você falou, não, aqui quer saber, aqui eu vou fazer do meu jeito. É isso que eu quero trazer. Isso vai ter consequências maiores do que você pode imaginar. Às vezes é o seu filho que vai sofrer por aquela decisão. E é por isso que pequena, que Deus fala, equivocada que você tomou. Da primeira, segunda até a terceira geração, ele está dizendo isso, não como maldição hereditária, está dizendo as suas escolhas, os seus erros, muitos vão pagar além de vocês. Eu acho que tem um negócio mais grave até do que isso. Ao longo da história, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, fizemos coisas em nome de Deus sem consultá-lo. Tem uma aplicação individual. Abrimos concessões. Né? Tem uma aplicação individual que é... Entendi. Para a tua vida de oração até. Pô, vou para Deus pedir, vou para Deus pedir perdão, vou para Deus agradecer. Tenho ido para Deus para consultar? Tá, aplicação pessoal, individual. Bem ocidental. Bem ocidental, que vale, mas é que válida. Vale. Tá aqui, o texto é legítima, é legítima. Agora, quantas vezes, como povo de Deus, a gente falou em nome dele? Nossa, eu pensei no exemplo talvez mais drástico, assim, que às vezes é exagerar, é apelar. Mas a igreja alemã, Segunda Guerra. Pronto. Porque naquele momento ali, quando você estuda um pouco a história daquilo que aconteceu, não quero falar a palavra em si, porque vocês já comentaram que o YouTube às vezes gente já entendeu já. Vai atrapalhar a gente, mas naquele momento onde há acordos ali entre a igreja alemã e o regime o Partido Nacional Socialista. O partido ainda não estava mostrando todas essas coisas. Não estava mostrando que, na verdade, era um povo ali perto que estava enganando. Muito boa eles. Ilustração. Ele estava mostrando assim, não, a gente é de longe, vai ser bom pra gente. Entre aspas, gigantes, tem boas justificativas, pelo menos a gente vai te ajudar, a gente vai se ajudar aqui, vamos te proteger, vamos não sei o quê. E quando a igreja viu, e vários depois
mais individualmente. A gente sabe a história de alguns que caíram em si depois de um tempo e falaram, cara, o que a gente fez? Martin Niemöller, acho que é o exemplo mais clássico disso por causa da frase, né? Eles vieram pelos fulanos, Sim, eu não liguei porque eu não era o fulano. Exato. Né? Mas assim... eu posso trazer o Davi dessa ilustração? Deixa eu pegar mais uma coisa, ver se eu estou no caminho certo. Eu acho que também a pergunta que a gente pode fazer para a Vila e para nós, como igreja, quais são os escravos que a gente tem hoje por erros da igreja? E que, na verdade, a gente fala, estão aí. Foi um erro de um líder nosso, mas não é nosso. Eu cheguei e já estava aí. Mas é tão interessante que a história é assim, eles estão aqui, são escravos, trabalham para o templo. Essa é uma reflexão difícil, mas tem. Mas eles estão... Então, eles continuam usando esses escravos ali. O sistema já virou parte do sistema religioso, essa escravidão. E aí, que depois vai puxar esse tema de escravidão com o templo, vai puxar com Salomão, de forma ali, assim, ó, trazendo, mas não é tão explícito, as pessoas nem percebem às vezes, mas está também. Qual é a custa dessa religiosidade que vocês estão vivendo? E que, na verdade, a gente não quer assumir um legado ou até corrigir um legado histórico. A gente conta a história, culpa o nosso José... E não repara. E não repara. Eu pensei em uma coisa bem parecida, que está martelando em mim, é o chamado de Abraão, o chamado do povo de Israel, que é fazer benditas todas as nações. Josué faz isso aqui de um jeito todo errado, em Josué 9. Muito bom. E Jesus conserta isso. Fala assim, é sim inserir gente que não é da tribo de Israel. Insere direito. Mas insere direito, e Jesus faz isso. E a igreja faz isso hoje, né? Cumprindo, sendo o Israel escatológico do Senhor, né? Eu queria trazer uma palavra missional, tanto disso que você está falando, quanto daquilo que o Zé falou, porque eu acho que tem um exemplo muito bom. Os gibeonitas da Segunda Guerra, ali quando a igreja alemã resolve apoiar o que não deve, o traço da cicatriz atravessa Berlim ao meio durante toda a cortina de ferro. Tem um muro em Berlim. E para o lado, entre aspas, de lá do muro, para o lado oriental do muro, a pena que a igreja paga é de não poder mais evangelizar, é de não poder mais ter testemunho público, é de ter uma perseguição, que não é uma perseguição estilo Irã ou Arábia Saudita, mas sim, na Alemanha Oriental e na Berlim Oriental, ser cristão não era fácil. E tem um Davi nessa história. Tem alguém que consulta a Deus nessa história. Num dado momento, em 1980, para ser preciso, aparece um cara chamado Christian Führer. E com um nome, inclusive, sugestivo, né? Führer é o sobrenome do cara, olha isso. E esse cara, ele é um pastor na Alemanha Oriental, nessas circunstâncias, vítima dessas escolhas, dessas decisões, e olhando para aquele muro que divide famílias, olhando para aquele muro que representa a desunião, olhando para aquele muro que deixa a cidade mais feia, ele resolve escutar o que o Senhor tem a dizer e fazer. Então ele inicia uma reunião de oração, dessas que a gente tem nas nossas igrejas e que só vai velhinho. Ele começa em 1980 uma reunião de oração na igreja dele, que começa mais ou menos frequentada. E no que consistia a reunião de oração? Orar para que Deus haja sobre o muro de Berlim. Ponto. Não tem pregação, não tem música, não. A gente vem aqui, a gente vai orar por isso. O que Deus responder está respondido. Que lindo. Essa reunião ela começa a ficar mais cheia. Depois de um tempo, tá lotando a igreja. Paulo gostou que você falou que não tinha música. Mas continua. Depois de um tempo, essas reuniões de oração, Friedensgebet, orações pacificadoras, né? As orações pacificadoras de Christian Führer, já não cabe mais gente na igreja. Toda segunda-feira à noite, o pessoal orando. E tem gente pro lado de fora. E não tem problema, porque eles só vão lá para orar mesmo. Não tem pregação, não tem música, tá tudo bem. De repente a praça tá lotada.
De repente o quarteirão está cheio. E isso se tornam as demonstrações pacíficas de segunda-feira, que são uma revolução pacifista e pacífica de proporções como a de Mandela na África do Sul, como a de Gandhi na Índia, que duram 9 anos. E são elas, as demonstrações de segunda-feira, a maior ação alemã contra o Muro de Berlim. Até que em 1989, durante 9 anos de oração, consultando o Senhor e pedindo ao Senhor por ação. Para nós brasileiros, toca aquela música pá, 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 e entra no ar Pedro Bial para dizer que o Muro de Berlim está caindo. Para muita gente, resultado de um processo histórico, que é verdade. Para aqueles cristãos na Alemanha Oriental que frequentaram aquelas orações de Christian Führer, o resultado de gente botando o joelho no chão pacificamente, sem levantar a voz contra o governo, sem promover bagunça, sem promover baderna, simplesmente optando por escutar o que o Senhor tinha a dizer. Então, assim, quando a gente olha para a imaginação profética, para o Walter Brueggemann, uma das coisas que tem que estar no nosso coração é que o profeta é um hermeneuta de 3 realidades. A realidade da Torá, que é o que deveria ser, a realidade nossa presente, que é aquilo que é, e a distância entre essas duas coisas que nos revolta. Mas uma resposta profética daquilo que poderia ser e daquilo que será, que é também missional, e que nesse caso é ouvir a voz do Senhor. Que nesse caso é sentar para dizer, tá bom, Senhor, o que o Senhor tem a dizer? E aí a gente imagina, a gente já sabe que deveria ser, e a gente já sabe aquilo que a gente é, mas aí a gente imagina o que a gente poderia ser. Imaginar o que a gente poderia ser de joelho no chão, eu acho que eu acho que é incrível e é bom que a gente saiba quando o povo de Deus fez essas coisas. É isso, né? Maravilhoso. Não é? Vocês não têm noção do calor que está nessa sala. Mover do O espírito. ar-condicionado estragou, Eu acho que- mas para mim uma das melhores cozinhas de todos os tempos. Eu acho assim, só para deixar aqui, né? Pra gente fechar, eu acho que esse exemplo foi legal. E dizer que Jesus o tempo todo, né, cara, consultava. E para mim isso foi... isso é um mistério, né? Como diz assim. Se alguém não precisava consultar, é Jesus. Então eu vou deixar o versículo de João 5,30, que ele diz assim: eu não posso fazer coisa alguma de mim mesmo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, assim, quando a gente vê em Jesus, cara, e é legal, né? Ele respirava a palavra, né? Ele não é porque ele veio de lá que ele sabia de cor. Ele aprendeu com o pai dele e ele respondia. O Satanás, quando estava num momento de muita vulnerabilidade, 40 dias sem comer, ele responde com Bíblia, ele ora. Aonde está Jesus? Ele saiu para orar escondido, de madrugada, tão cansado, era mais que estava cansado. Então, assim, essa consulta do pai, ela é extremamente confusa na nossa sistemática. Como é que ele é um com o pai, tem que consultar, tá toda hora, mas ela é maravilhosa na lição de vida de um filho que tem acesso ao pai e que fala: pai, eu tô aqui, e agora, como a gente vai fazer? Eu quero fazer do jeitinho que você sempre mandou. Então, é isso. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Essa reconstrução sobre a busca em oração como fazer a vontade do Pai e a nossa necessidade de precisar se legitimar em algo maior, sendo que Deus já nos deu a palavra dele. Eu acho que é por aí que a gente vai. Espero que você também que está aí do outro lado possa também viver isso. Deus abençoe você. A gente se vê segunda que vem em mais uma Cozinha da Mensagem. Tchau.